Olá, meu nome é Felipe Lopes e sejam bem-vindos a mais uma Cozinha do Inferno. E no vídeo de hoje nós vamos falar de Daredevil, ou Demolidor, 1964, volume 2. Volume esse que dá continuidade, então, às aventuras solo do personagem, que teve sua estreia no volume anterior. Esse personagem, curiosamente, é um dos poucos que já começaram com revista própria, já com aquela coisa de que esse vai dar certo e ponto final, e eles estavam certos. E a edição número 2 conta com o roteiro do Stan Lee mais uma vez, arte do Joey Orlando, arte final do Vince Coletta e letras do S. Rosen. Eu não sei o que significa o S. É San, e desconfio que seja San José, mas não tenho certeza nenhuma, então vamos deixar como S. Rosen, que é o que a própria Marvel deu como créditos, né? Acontece que essa edição em questão no Marvel Unlimited só dá créditos para Stan Lee e ponto final. Curioso, né? Além disso, a edição foi lançada dia 1º de junho de 1964, taxando a edição aqui como bimestral, visto que o volume anterior foi lançado 2 meses antes. Mas o que acontece nessa edição? Vale lembrar que na última nós tivemos a primeira atuação do Demolidor. Aqui aparentemente tivemos um pequeno um time skip, por assim dizer, aparentemente, em que ele está enfrentando alguns gangsters já há algum tempo, alguns bandidos de rua. E até aí tudo ok. A edição começa com o Fog e a Karen lá na Nelson Murdock, que é o escritório de advocacia deles. E nesse momento o Coisa do Quarteto Fantástico entra lá quebrando porta, quebrando tudo, porque ele precisa urgente de um advogado que resolva o problema dele imediatamente. O problema dele é que o contrato de aluguel do edifício Baxter, ou Baxter, acho que é Baxter mesmo, tá para vencer. Ele já venceu na real. E eles vão fazer um novo contrato. Ele precisa de um advogado que reveja o contrato e dê ali o aval que tá tudo certinho para eles. Coisa básica que eu acho que praticamente qualquer advogado faz. Acontece que ele tá com muita pressa porque ele precisa ir até Washington, porque ele e toda a equipe ali do Quarteto Fantástico irão receber uma medalha. O Fogg chega a mencionar que ele não é o adequado para isso, que quem entende mais de contratos é o Murdoch, só que o Murdoch não tá naquele momento. Então o Coisa pede uma foto do tal do Matt Murdock para que ele possa incluir ali a imagem dele no sistema de segurança do edifício. Então a Karen dá uma foto que ela tem do Matt pro Coisa e ela ainda diz: me devolve porque é a única que eu tenho. O Coisa volta pro barquinho, carro voador dele ali, onde tá todo o resto do quarteto esperando, e eles vão todos embora. Não sem um reclamar que quer dirigir, no caso Tocha, ou a sua Mulher Invisível, dizendo que vai copiar o cabelo que a Karen tá usando, coisas que literalmente são desnecessárias. E isso, guardem isso porque a gente vai falar lá na crítica sobre essa HQ. Depois disso a gente corta pro Matt já em ação. Ele tá invadindo um lugar ali que parece ser um galpão bem grande. O galpão deve ser, né? Porque tem um caminhão lá dentro. E esse galpão serve como desmanche de carros. Então ele entra ali, dá uma surra em todo mundo sem muita dificuldade, com grande destaque ao pneu elástico que ele usa para arremessar um motor de carro contra um caminhão que ia atropelar ele. Mas ele derrota ali os 6 personagens, 6 capangas, né? Aparentemente 7, porque um ele jogou no começo. Ele derrota sem nenhuma dificuldade, inclusive reclama que as lutas, os combates não estão oferecendo desafio para ele, que esses capangas, esses bandidos comuns não oferecem desafio para ele, ele queria algo mais. E aqui tem outra característica que a gente consegue perceber, só que eu acho que é mais uma característica que vai cair no esquecimento, que é o Demolidor tentando se autodesafiar. Aquela coisa do Goku, sabe, de um inimigo mais forte. Aparentemente é isso que tentou ser colocado no personagem aqui, mas pelo menos das poucas edições que eu li posteriores, nunca foi tratado novamente nas que eu li, né? Ok, ele derrota os bandidos para no final descobrir que esses eram capangas do temível Electro, um inimigo já consagrado do Homem-Aranha, que apareceu na The Amazing Spider-Man número 9. Então era tipo de 10 anos atrás o personagem já existia. Eles resolveram trazer esse que foi também um dos primeiros vilões do Homem-Aranha para ser tipo um chamariz para a revista, além, é claro, do Coisa, que também acabou aparecendo na própria capa da edição. Então aqui tudo o que diz respeito a Demolidor até esse momento foi
aquele jogo editorial de marketing para atrair mais público para aquela edição, porque eles estavam decididos que esse personagem ia fazer sucesso. Depois disso a gente vê o Murdock voltando ali pro escritório, onde ele acaba descobrindo, né, que ele recebeu um trabalho meio que às forças, forçado, né, ele ia ter que fazer o trabalho, o contrato e tal, explicaram para ele tudo. Ele ok. E aqui tem uma curiosidade, a Karen, ela fala para ele que tem um amigo de não sei onde, lá não lembro, que ele faz cirurgias, ele é um oftalmologista, e ele diz que o caso do Murdock provavelmente é corrigível, então ele provavelmente poderia retomar a visão. Só que o Matt fica até meio brabo com isso, porque ele não quer retomar a visão, apesar de que ele mesmo dá a entender que ele sabe que... Dá a entender não, ele fala exatamente isso. Que ele sabe que existe uma grande possibilidade dele retomar a visão, só que ele não quer porque ele tem medo de perder os outros poderes dele caso ele volte a enxergar. Então meio que fica um clima um pouquinho chato ali, principalmente a Karen, ela acha estranho o jeito que ele reage e tal, mas fica por isso mesmo. Enquanto isso, enquanto ele se prepara e tal para ir pro edifício, o Electro fica sabendo que o Quarteto Fantástico vai até Washington, ou seja, o edifício Baxter, que é um edifício que aparentemente só tem 4 pessoas lá dentro, vai ficar vazio. Por que eles deixariam vazio? Não sei, mas isso também vai ficar lá para crítica. Então ele se prepara para invadir o edifício enquanto o Quarteto Fantástico está fora. E é o que ele faz praticamente nesse mesmo momento, ele corre lá para tentar invadir o edifício e roubar o que ele pudesse da tecnologia do Richards. Então o Demolidor se desloca até o lugar, vestido ali de civil, ele não pretende agir, só que quando ele chega lá ele tem uma espécie de sentido aranha que pressente que existe algum tipo de perigo no local, então ele já veste a roupinha dele de Demolidor e vai investigar. Acaba se encontrando com o Electro lá dentro, o que começa o combate, né? Ambos começam a combater. Mas aqui vem mais uma coisa que eu achei um tanto quanto absurdo. O Demolidor encontra ali uns halteres no chão. Um halter gigante. E ele pretende usar aquilo como arma porque sim. Não tem nenhuma explicação muito lógica. Só que quando ele tenta erguer, aquele é um halter do Coisa, que para criar mais peso ele tá preso no chão com tipo uns cabos de aço que só o Coisa consegue erguer. Porque obviamente o Coisa é muito mais forte que o Demolidor. Só que nisso de ele tentar erguer o negócio, ele até já tinha desligado luz para ter vantagem e tal. No que ele tenta erguer ali os halteres, o Electro acaba tendo vantagem e acerta ele pelas costas. Beleza, guardem isso também. O Electro, decidido, já que ele sabia que o Demolidor já estava atuando na cidade, inclusive acabou com os capangas dele e tal, decidido que ia se livrar do Demolidor de uma forma gloriosa, não ia se livrar de uma forma qualquer, coloca o Demolidor dentro de um lançador de foguetes, o que é curioso, porque eles chamam de lançador de foguetes tanto na edição nacional quanto na edição americana. Que eu tenho a edição nacional em física, né, na definitiva do Demolidor, e tenho também no Marvel Unlimited acesso ali ao que seria a edição digital, né? Mas é a edição original ali. E em ambos chamam de lançador de foguetes, mas eu acho que eles estão tratando do lançador de foguetes como a base, o local. Só que o que ele coloca o Demolidor dentro é literalmente uma nave. Mas ok. Ele coloca o Demolidor dentro da nave e manda o Demolidor para o espaço. Até tem uma pequena curiosidade que ele tenta enviar o Demolidor para o espaço primeiro e o sistema não responde ele porque existia algum tipo de trava de segurança colocado pelo Reed Richards. Só que ele simplesmente carrega com a própria energia ali, o sistema sobrecarrega o sistema aparentemente, o que faz com que o foguete seja lançado do mesmo jeito. Então aqui temos a primeira vez que o Demolidor vai para o espaço. Acho que vai se repetir bastante, mas essa foi a primeira. Chegando já no espaço, ele acorda, né? Ele estava desmaiado, amarrado nesse momento. Ele usa ali um truque do Houdini para se desamarrar. E aí ele consegue assumir os controles da nave, porque usando os sentidos dele, ele percebe que existe um sistema de controle na nave. E aí, ouvindo engrenagens e ouvindo todo o sistema como funciona, ele consegue tomar conta do controle ali. E ele navega com a nave para voltar para a Terra. O que faz com que ele bole o plano de pousar em um local meio vazio do Central Park. Eu não sei se existe um lugar meio vazio no Central Park, mas ele vai lá. Que dê pra pousar uma nave espacial, pelo menos acho que não. Mas ele vai lá e pousa a nave sem nenhuma dificuldade, mas fica bem claro que ele só fez isso por causa dos poderes dele, que ele conseguiu sentir as ondas de ar fora da nave e tal, para manobrar tudo certinho.
A polícia chega lá, assim como vários curiosos, né, mencionam que o Demolidor tá lá e tal. Alguns falam que ele mesmo fala que vai ser autuado. Que curioso, né? Não vai preso, ele vai ser autuado porque ele pousou uma nave. E aí ele foge, pega um cavalo de uma dessas carruagens que fica andando ali, sabe, pelo centro do Central Park, carregando namorados e tal. Ele pega uma dessas, pula em cima do cavalo de uma dessas carruagens, arranca ali as correntes, as cordas do cavalo e corre pro edifício de volta montado num cavalo. Ele pula por cima dos carros com o cavalo e tudo mais. E ele chega numa espécie de heliporto de passeio. É um lugar ali que as pessoas entram no helicóptero e fazem um passeio por Nova York, que eu imagino que realmente exista, tá? E quando o helicóptero tá pra sair, ele se engancha embaixo do helicóptero com a bengalinha dele, coisa que ele faz muito nessa edição, usar a bengala como gancho, né? E quando estão passando por cima do edifício Baxter, curiosamente, ele não consegue enxergar com o radar dele o edifício. Então, para conseguir encontrar o edifício, ele calcula o tempo que o helicóptero demora para passar exatamente por cima do edifício, o que faz parecer que o radar dele não funciona quando ele não tá no chão, mas em nenhum momento isso é abordado na HQ, mas é aquela coisa, né, de nerd tentando encontrar teorias e ciência num quadrinho para criança, que de fato na época era para criança, tá? Não se ofendam se eu disse isso. Hoje em dia talvez não, mas na época era. Então, quando ele passa exatamente por cima do edifício, ele se joga e quebra ali aqueles telhados de vidro, sabe? Que tem um nome isso, eu não vou lembrar. Eles falam até na HQ, mas ele quebra aquilo ali e cai exatamente onde estava o Electro. O Electro, que enquanto o Demolidor foi pro espaço e tudo mais, que é coisa rápida, isso foi coisa de meia hora, 15 minutos. Ele arrombou o cofre do edifício Baxter utilizando seu poder elétrico. E lá ele encontrou diversas fórmulas matemáticas, documentos e aparentemente os blueprints, né, que são tipo os esquemas para construir coisas. Não fala tudo isso na HQ, mas mais uma vez é o nerd pensando no que poderia ter naquele cofre, né? Então ele encontra tudo isso e já planeja vender para algum outro país interessado, né, provavelmente um país inimigo, e ganha muito dinheiro com isso, coisa que faz sentido. Então, quando o Demolidor chega no local, ele corre, ele foge alucinado do Demolidor, como se o Demolidor fosse o maior vilão da face da Terra pro Electro. Ele corre no elevador, arrebenta a porta do elevador, coisa que ele poderia fazer com o Demolidor, né? Mas ele arrebenta a porta do elevador e usando a estática, né, a energia estática da eletricidade dele, ele se agarra naquele cabo do elevador e desce bem rápido. O Demolidor corre logo atrás, se engancha de novo com a bengalinha dele e desce girando, rodopiando assim para diminuir o atrito e coisas assim que o Stan Lee amava nessa época, né? Usar a ciência da forma mais banal possível. Lá fora ele sai pela porta da frente correndo. O Electro sai correndo pela porta da frente, o Demolidor vai atrás. Até que aparentemente o Electro encontra um lugar que tinha bastante energia elétrica, bastante eletricidade para ele usar. Porque o edifício Baxter praticamente não tinha o suficiente. E que é um tipo de teatro ali. Ele corre lá para dentro do teatro e se esconde na parte de cima do palco ali, tem pessoas e tal, mas isso é completamente ignorado. O Demolidor vai atrás dele até que, por algum descuido, algum descaso, algum motivo que não é muito bem explicado, o Demolidor consegue usar a cortina para jogar ela por cima do Electro, fazendo com que a cortina sirva como um isolante para que o Electro não consiga usar o poder dele. E aí chega a polícia e taca-lhe água no Electro, ele fica em curto e não consegue mais usar os poderes, fazendo com que ele seja preso pelo Demolidor. O Matt volta até o edifício Baxter e conserta tudo. Ele leva os planos matemáticos, larga dentro do cofre, solda o cofre e tal. Ele conserta tudo, menos o vidro aquele que ele quebrou lá em cima. E aí ele volta para o escritório depois disso. Chegando no escritório, com a maior cara lavada, o Quarteto Fantástico chega logo em seguida dizendo para ele que eles queriam processar mais uma pessoa, que alguém quebrou ali esse negócio de vidro de cima do negócio que eu não lembro o nome. Eu vou ver o nome. E eu não vou ficar falando que eu não sei. Peraí. Claraboia. Eles chegam até o local para falar sobre a Claraboia, que foi quebrada e tal. E aí eles comentam ali sobre processar o cara e tudo mais. Até que o Reed Richards fala da porta que o Coisa quebrou nessa mesma cena, né? Para entrar no local. Fazendo com que exista um erro na edição brasileira. Não sei se dá para chamar de erro ou simplesmente de esquecimento. Porque assim, ó, na edição nacional, eu peguei ela aqui para poder ler para vocês. Nesse quadro aqui que vocês estão vendo agora,
que diz algo sobre, não se preocupe, nós vamos consertar a porta, e pergunta logo depois, no mesmo balão, como é que está o andamento, né, do contrato que o Matt Murdock foi contratado. O Reed Richards fala apenas sobre a porta, então só a primeira frase dele aparece na versão nacional, como vocês podem ver agora. Ele diz simplesmente: vamos substituir esta porta para vocês, Murdock. Fazendo com que a edição nacional fique um tanto quanto sem sentido. O que me deixou meio confuso realmente nessa parte aqui. E me fez ir até a Marvel Unlimited, coisa que eu não tinha feito ainda, para tentar descobrir o que exatamente ele falou ali e por que eu não tinha entendido. Então aqui tem um erro já na edição nacional que é interessante a gente perceber, mas para isso tu precisa ter acesso também a outras edições, né, para perceber que o erro foi feito. E aqui se encerra a HQ com o Quarteto Fantástico dizendo que eles vão procurar outros advogados, porque eles precisam de advogados mais rápidos e tal. E o Matt dizendo que ele teve trabalho e tudo mais. Ok, vamos então para as curiosidades. Vocês viram que essa edição foi um tanto quanto simples, dá para dividir ela em pequenas partes. O Coisa contrata o escritório de advocacia do Nelson Murdock. O Demolidor derrota os capangas do Electro. O Demolidor descobre que foi contratado, enfrenta o Electro, vai para o espaço, volta, derrota o Electro. O Quarteto Fantástico descobre que o Demolidor não conseguiu realizar o trabalho e meio que quebram ali o contrato com ele. E foi isso que aconteceu na edição, assim, resumo do resumo. Então, como curiosidades, eu anotei até umas besteirinhas aqui que não havia por que anotar, mas eu gosto de anotar besteiras porque vai que isso seja utilizado de alguma forma no futuro. Nessa edição nós temos a primeira vez que o Matt Murdock, no papel de Demolidor, enfrenta um inimigo que possui superpoderes. Então é a primeira vez que ele enfrenta alguém que de fato está no mesmo nível que ele. Aparentemente o Electro é muito superior a ele, mas é alguém com poderes. É a primeira vez que ele interage com outros heróis, no caso na forma de Matt Murdock e não como Demolidor. É a primeira vez que ele anda a cavalo. Isso é muito importante. E é a primeira vez que ele perde um cliente. E dá para destacar também, eu tinha esquecido de anotar aqui, é a primeira vez que ele vai para o espaço e ele simplesmente não dá a mínima para isso. Além disso, uma coisa que eu acho que é importante a gente perceber nessa HQ aqui, e aí a gente volta lá no método Marvel, é que a primeira HQ, ela estava tão bem escrita, ela não era uma HQ tão boa, tá? Não vou dizer para vocês que a Demolidor número 1 é uma obra de arte. Não, longe disso. Ela é uma HQ da sua época, bem feita. Ok. Só que ela estava bem escrita. Não tinha balões demais, não tinha texto demais, não tinha nada demais, sabe? Aqui não, aqui tá muito mal escrita. Isso tanto na versão traduzida e na versão original. O que faz a gente perceber que é o mesmo roteirista para as duas. Ou seja, os diálogos deveriam ter sido escritos pela mesma pessoa, mas não foram. Porque na primeira edição nós temos um desenhista e na segunda o outro. O que faz com que a gente entenda que o método Marvel impacta muito o roteiro. Porque lá na primeira edição não tínhamos o Demolidor o tempo todo se reafirmando e dizendo que aqui é por causa do vento, aqui é por causa do calor, aqui é por causa das ondas de ar, aqui é por causa da energia, que é um senso de perigo. É o tempo inteiro o Demolidor falando que ele sente isso, sente aquilo, sente aquilo outro. Ao ponto de que aquilo que nós vimos na primeira edição, que o Demolidor parecia muito Homem-Aranha fazendo piadinhas, aquela questão do Demolidor blefado durante o combate, tudo isso que ficou muito bacana, eu gostei demais, simplesmente foi ignorado. Porque o que nós vemos durante o combate é um monólogo do Demolidor com ele mesmo sobre como ele consegue agir sendo cego. O que no começo é interessante saber como é que funcionam os poderes dele. Mas a partir do momento que o combate inteiro é voltado para isso, fica muito chato mesmo. Ao ponto de que em vários recordatórios ali do narrador, ele diz, mas isso é mais incrível ainda porque ele é cego. As pessoas se surpreenderiam mais ainda porque ele é cego. O que ninguém desconfia é que ele é cego. E aí fica aquela coisa do tipo, precisamos reafirmar que o personagem é cego em toda a página. O que é chato pra caramba do meu ponto de vista.
A HQ também tem um pequeno recordatório do volume anterior, mas é muito, muito breve, ao estilo Gary Conway, mas o Gary Conway geralmente dedicava uma página, um pouco mais, 3/4 de página. Aqui não, aqui é um quadro ali, um recordatório bem chulo até, de certa forma. Prefiro os do Gary Conway, que colocavam a gente dentro da história, independente de qual volume a gente pegasse. Ok. Em resumo, assim, em termos de narrativa, de diálogo, essa HQ é muito ruim, ao ponto de que eu devo ter levado, sei lá, o triplo do tempo para ler ela do que eu levei para ler a volume 1. Então, o personagem Electro, ele também é tratado de uma forma um tanto quanto estranha. Porque, primeiro, a facilidade que ele tem para entrar no edifício Baxter e roubar as coisas é ridícula. E eu sinto que, em certo ponto, o próprio provavelmente, desenhista, né, percebeu isso e colocou aquilo ali de que, mas ele não esperava que o Reed Richards fosse tão genial ao ponto de colocar travas no lançador de foguetes. Só que igual ele consegue utilizar, igual ele consegue roubar o cofre, igual ele consegue fazer todas as coisas, sabe? Hoje em dia a gente vê o edifício Baxter como uma fortaleza inexpugnável, sei lá quais são os nomes, mas não tem como entrar lá dentro. Outra coisa também que fica um tanto quanto besta é o fato de que saiu os 4 e o edifício ficou vazio. Vazio ao ponto de não ter uma recepcionista, um porteiro. Não tem ninguém lá dentro. Então, tudo isso acaba deixando a HQ um tanto quanto bobinha ao extremo, sabe? É muito pra criança. É aquela coisa, vamos colocar isso aqui, as crianças nem vão notar, sabe? Eles são tudo burrinho, não vão perceber. Então, acaba que esse volume aqui é doído de ler. Além disso, no começo tem uma coisa curiosa, e aqui eu achei um tanto quanto legal até, que o Coisa quebra a porta lá naquela primeira cena e ele solda a porta simplesmente com a força dele. Ele aperta tão forte a porta que a porta se solda. Não faz sentido nenhum, a porta ia quebrar. Mas achei curioso. E eu acho que o ponto que mais destacou aqui nessa edição realmente é a personalidade do Demolidor, que foi simplesmente ignorado. Nada do que foi feito na primeira edição foi levada para a segunda. A impressão que dá é que Stan Lee deu um briefing. É um herói cego, ele ganhou poderes assim e pronto. Vai lá, faz aí. E aí também a impressão que dá é que o Stan Lee explicou algumas coisas no seu roteiro. Eu queria muito ver os roteiros do Stan Lee, né? Ele explicou algo do tipo, aqui ele vai se esquivar do negócio, que ele vai sentir a pressão do vento, aqui ele vai sentir as correntes elétricas e tal. E aí tudo isso foi parar na edição, fazendo com que a edição tenha textos excessivos e textos mal escritos, inclusive. Eu vou pegar um pequeno texto aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, um textinho. É subestimar a inteligência do leitor, tá? Primeiro, devo desamarrar as mãos. Algo fácil para alguém cujo tato é tão aguçado que pode sentir cada ponto de estresse dos nós e soltá-los, enrijecendo e afrouxando os músculos apropriados na proporção necessária. É um texto ridiculamente maior. Ele poderia simplesmente, primeiro eu vou afrouxar os músculos para que eu consiga me soltar da corda. Algo muito mais prático. É um excesso gigantesco, ó. Preciso apenas colocar o corpo indefeso do Demolidor. Não precisava de indefeso, preciso apenas colocar o Demolidor, o corpo do Demolidor, a bordo da nave e enviá-lo às profundezas do espaço. Enviá-lo ao espaço. Tudo isso ia comendo palavras e ia deixar muito mais rápida a leitura. Numa jornada eterna. Só numa jornada tava bom. Só de ida. O que não é necessário, né? Se é só de ida, em teoria é jornada eterna e não precisa dizer que é só de ida. É óbvio que é só de ida. Então, precisa enviá-lo numa jornada. Ou seja, numa jornada não precisava nem falar nada disso aqui. Quando o perplexo quarteto, perplexo não era necessário, mas tinha muito essa coisa do Stan Lee de colocar adjetivo em tudo, sabe? Retornar, vai pensar que o Demolidor roubou seu foguete. Então, esse tipo de texto não traz uma qualidade de leitura muito adequada, que para mim fica pesada a leitura e acaba afastando muitos leitores de hoje em dia. No tempo eu não sei dizer se eles viam isso como algo bom, eu imagino que não também, mas eles não tinham um exemplo de algo melhor, né? Então essa HQ é uma das mais datadas que eu li até o momento, e sem dúvida, mesmo que eu coloque tudo que eu li do Demolidor desde o começo, que foram só 2 edições, contando com essa, tudo que eu li do Justiceiro desde o começo, né, que são os 2 personagens que estamos lendo desde o começo, eu acredito que essa aqui foi a pior edição de todas. Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado, peço perdão se esse vídeo se prolongou demais, mas é que eu acho que esse vídeo aqui, essa HQ em si, ela consegue ser
ideal para estudar o que era feito naquele tempo. Lembrando, é claro, que essa edição foi publicada tipo 10 anos antes da primeira edição do Justiceiro, que apareceu o Justiceiro, então isso acaba causando certo efeito no tipo de narrativa. Então, muito obrigado, um forte abraço, espero que vocês apareçam aqui nos próximos vídeos e tenham deixado o like nesse. Então, até mais e fui!